Cavaleiros, aqui começa a 17ª Cavalgada Farroupilha, em homenagem a um herói contemporâneo chamado Barbosa Lessa, que aqui, neste forte de Zeca Neto, tem o seu acervo cultural guardado. E nós levaremos na nossa alma, no nosso coração, esta imagem tão bonita desse peão do Rio Grande que foi Barbosa, desse homem de Camaquã, de Piratini, do Rio Grande e do mundo. E peço ao patrão do céu que nos abençoe, homens e cavalos, para que cheguemos da forma que estamos saindo, íntegros de corpo e alma. Cavaleiros, marcha à direita! Sempre é difícil se falar de um irmão, porque há alguma coisa atávica de sangue e de querer bem. Então parece que a gente, quando fala de família, esconde alguma coisa que toca muito profundamente na sensibilidade humana. Mas o Lessa não. O Lessa não era meu irmão, mas foi meu companheiro e meu irmão, e a quem eu sempre dediquei imensa dedicação. Por quê? Pelos seus méritos. E às vezes o tempo vai caldeando degraus e a gente vai começando a admirar mais e mais. O Lessa não. A primeira palavra era minha. Eu conversava com ele e nas expressões muito naturais que eu herdei no campo, como ele, falava na primeira pessoa no meu gesto de fronteirista. E ele, quieto, descendente de açoriano, ficava só me escutando. E eu dizia das coisas que eu via, que eu pesquisava, que eu encontrava, e ele só me ouvia, mas o silêncio dele não era indiferença, não, era a imaginação dele dos fatos que eu até mesmo omitia. E ele certamente estava entabulando a beleza dos fatos singelos que a tradição nos proporcionava. Viva os Cavaleiros São Lourenço! Viva! Viva o Rio Grande! Viva! Viva o Brasil! Viva! Vamos adiante. Depois do segundo momento, era ele que falava. Então, a sapiência, a arte, a história, a profundidade dos fatos que transcendem ao nosso tempo de infância de 18, 20 anos. Aí eu me calava pela inteligência, pela percepção, pela profundidade dos fatos que eu até mesmo às vezes não tinha atingido, mas que eram naturais, eram puros e eram verdadeiros.
Então vamos dar uma saudação ao pessoal, amigos de cavalgada. Viva os gaúchos de Arambaré! Viva! Seguimos em marcha, senhores. No terceiro momento, então, nós dialogávamos. Então sempre foi assim, sempre estivemos juntos, desde o Júlio de Castilho, quando nem nos conhecíamos e iniciava-se o movimento tradicionalista, e ele atravessou a rua 7 de setembro, quando os despojos de Canabarro chegaram e nós, os 8, a cavalos, bem pilchados, acompanhamos estes momentos cívicos e de tradição que começava a surgir no Rio Grande do Sul. Pedindo licença para adentrar o rancho, Cavaleiro Farroupilha para o almoço. Onde é que deixamos os cavalos? Ele, simples, mais jovem do que eu, diferença de 2 anos nosso, atravessou, quebrou o protocolo dos militares, das autoridades civis, e com um papelzinho: vocês quem são? Da onde é que vieram? Por que estão encilhados a cavalo? Por que estão prestando homenagem a Canabarro? Ele que já escrevia sobre fatos e feitos da Revolução Farroupilha. Ali começou a nossa profunda amizade, pois estudávamos no mesmo colégio Júlio de Castilho, ele de tarde e eu de noite. E deste momento em diante, irmanamos os nossos pensamentos, fundamentamos as nossas ideias, interrogamos os nossos futuros e agilizamos de uma maneira em comum. Nunca discutir com Lessa pontos de vista, só conceitos. O direito de cada um preservar, pensar. Ele, inteligentíssimo, jornalista, jovem, já futuro naquela época, e eu, índio velho, lá de Santana do Livramento, dos campos do Cerro Chato. E daí começou toda essa história nossa, muito íntima, muito pessoal, mas ao mesmo tempo muito sólida com relação ao futuro, aos desejos, às nossas preocupações, não só como jovem, interrogando o direito que estávamos fazendo diante da sociedade, diante da literatura, das artes e da presença humana. Não. Nós equacionamos também as novas gerações. E isso foi um ponto importante para que eu, depois, estivemos em Montevidéu, no Dia da Tradição, e de volta de lá, né, representando nessa oportunidade o Brasil e o Rio Grande do Sul, e criando a primeira amistade, como os uruguaios diziam, de argentinos, uruguaios, e uma nova figura para esses hispânicos, descendentes de Cervantes, né? E que disseram: pero son los gauchos, hermanos como nosotros, vivem semejante a Deste momento em diante, houve o princípio que hoje une o gauchismo sul-americano. Ali começou, e ali, quando voltamos para o Rio Grande do Sul, perguntamos: e as nossas danças, as nossas canções, onde é que estão? Certamente estão guardadas na profundeza da alma dos homens dos galpões, porque os literatos
pouco escreviam. Os historiadores fundamentavam a filosofia política do Rio Grande dos Farrapos, mas o povo era uma interrogação para nós jovens. Mas nós queríamos, este é o direito nosso, este é o momento nosso. Barbosa Lessa ponteava com a sua escrita, com a sua sensibilidade, a facilidade de expressão e traduzindo a alma e o conhecimento. E desde aí, cada um para o seu lado, recorremos o Rio Grande, muitas vezes juntos, viajamos pelo Uruguai, pela Argentina, pelo Paraguai, pesquisando sempre as fontes originais. Ele, brilhante como sempre, com a flueza extraordinária, jornalista de escola e compositor, porque ele trazia de herança lá de Piratini as composições de músico, de violão, de compositor, ou tocando a música com um lápis nos dentes. Isso era completamente estranho, essas figuras que eu estou falando a vocês, do Barbosa Lessa. Talvez nem só mesmo ele o fazia em momentos muito especiais e íntimos. E dessa grandiosidade da história que estava aí e que precisava ter um jornalista com alma de homem simples e não simplesmente de documentário de papel histórico, nasceu o Barbosa Lessa, que hoje é aplaudido com todo respeito, com toda admiração, com todo mérito, porque realmente o Lessa, nas expressões não só literárias, mas filosóficas do próprio movimento tradicionalista, é dele o nascimento de um trabalho do primeiro Congresso Tradicionalista, Sentido e Valor do Tradicionalismo. Isto é basilar para esse movimento que hoje tem 60 e tantos anos de vida, congrega 400 entidades e 5 milhões de pessoas giram em torno dos Estados Unidos, da América do Norte, do Canadá, do Japão, da Europa. Tudo isso sempre fundamentado nos elementos fundamentais que o Barbosa Lessa conseguia escrever. O Lessa não falava, ele escrevia, ele traduzia com alma o sentimento do homem simples do Rio Grande, no gesto mais insignificante e belo, tanto do homem rural como do homem intelectual e do homem histórico, porque ele não se limitou simplesmente a reproduzir, ele reinterpretou a história, e isso me parece um momento às novas gerações importantíssimo, do homem simples, do homem que não falava, mas que pensava e que no olhar transmitia toda uma grande interrogação de futuro. E, lastimavelmente, perdemos o Barbosa muito cedo. Estivemos juntos por muitos anos. Depois ele, como profissional, advogado e mais jornalista e especialmente compositor e homem de palco, e criou inúmeros espetáculos, não só em São Paulo e no Rio de Janeiro, como trouxe para o Rio Grande Não Te Assusta, Zacaria, o grande espetáculo que por primeira vez o Rio Grande conheceu, os homens, as figuras, os tipos humanos no palco, em dramaticidade, em cantiga, em reprodução do que as coisas tinham desaparecido, mas que nós, de uma forma ou de outra, tivemos assim a petulância de levar ao palco. Eu conheci o Lessa no 3º Congresso Tradicionalista de Ijuí. Como dançamos mais tempo no baile, marcamos casamento para o dia 29 de fevereiro, que só ia acontecer daí a 4 anos, por brincadeira. Passou o tempo, ele voltou para São Paulo, ou foi fazer CPR ainda, e eu voltei para trabalhar. Venho para Porto Alegre estudar e ele veio lançar o livro, que tinha sido premiado pela Academia Brasileira de Letras, Os Gachos.
Certo, acertamos as pontas, dia 6 de outubro ficamos noivos, dia 8 de novembro, na praça, chamava Caio Miranda, e lá em Uruguaiana, meus pais moravam lá. A praça era muito enfeitada e o apelido da praça era Caio Miranda. E casamos no dia 19, não 29, 19 de fevereiro do ano seguinte. Fomos para São Paulo e o Lessa era produtor e estava mudando da TV Tupi para a TV Record. Então, tranquilo, em 1960 começamos o ano em São Paulo. Então, e nesse tempo o Lessa era produtor de televisão e teve um escritório que se chamou Barbosa Lessa Produções Artísticas, que fazia produções independentes. Então, esse escritório foi o primeiro produtor independente em São Paulo. Era muito bom, porque se fazia festa, baile, muita coisa, churrasco principalmente. E ainda batalhamos até 67 com as produções. Aí o Lessa já estava numa agência de publicidade, da Thompson, fazendo outras coisas, e eu fiquei com o escritório. Em 74 nós voltamos para aqui. Então, nessa época, o Lessa tinha vindo para cá a convite de um publicitário que era Mercury Publicidade. Aí o Lessa foi convidado para trabalhar na Corsã, aí trabalhou, Corsã criou o jornal, foi bem boa a etapa. Foi uma boa volta para todos nós. Aí, com esse convite dos amigos dele, ex-colegas de direito, o Amaraldo Souza, governador do estado, o convidou para ser secretário da Cultura, Desporto e Turismo. Nesta ocasião era assim a divisão da secretaria. O Lessa fez uma inovação nesta parte, porque ele fez assim, o Rio Grande do Sul dividido em regiões, e aí dava atendimento muito bom para cada um deles. Então, é interessante essa fase, porque teve muita repercussão essa divisão do Rio Grande do Sul em 12 regiões, com suas características mais evidentes, porque isso dava para chamar a atenção de cada um. E teve algumas novidades boas que continuaram. E como ele tinha feito com paixão esse movimento tradicionalista, aí já estava muito arraigado. Quem era gaúcho tinha que ser tradicionalista, e então, que gostasse dos gaúchos ficavam nisto. E foi bem boa essa fase. Nós estamos realizando o primeiro casamento em cavalgada na história do Rio Grande do Sul, com certeza. Quiçá do Brasil, ou do mundo em tempos modernos. Este evento, que tem 17 anos, neste ano, a pedido de um cavaleiro e de uma cavaleira, que resolveram selar matrimônio justamente nesta marcha tão importante. Hoje é 12 de setembro. Um dia histórico para esse CTG, para este município e para o Instituto Cavaleiros Farroupilhas, e muito mais para o cavaleiro Theo Souza de Abreu e para a cavaleira de apoio Aliúcha Rodrigues, contando com o apoio da Estância Veio d'Água, que providenciou do reverendo, que providenciou de alguns munícios importantes para a festa, e que nós vamos, a partir deste momento, assistir com o respeito que merece o momento, sobre o comando do reverendo, que é o responsável da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil de Canguçu, veio especialmente até aqui para fazer esse enlace, essa bênção das alianças, nesta noite tão importante para todos nós. Levo a cordiola sempre na garupa,
e já no UPA sigo para o bolicho. Meu pingo baio marcha com aprumo, pois sabe o rumo desse meu cambicho. Para a glória dos pesares, aonde quase sucumbido teus carinhos, eu viverei eternamente nos cantares dos pobres loucos que nos versos fazem ninho. Eu viverei para a glória dos pesares, aonde quase sucumbido teus carinhos. Eu declaro patrão, patroa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqueles a quem Deus uniu, ninguém os separe. Amém. Ao som da música dele, eles se retiram nesse momento. Que Deus vos abençoe. Quero, gritou lá em cima. Quero, quando gritar, é sinal que alguém se aproxima. Hoje os conjuntos se expandem, grupos de dança dançam pela Europa, por todo o país, e o Rio Grande se projeta, se integra cada vez mais. Tanto assim que a sua obra, uma das suas obras, foi premiado pela Academia Rio-Grandense Brasileira de Letras, como uma contribuição preciosa de regionalismo no sentido brasileiro. Quer dizer, nós temos Norte e Nordeste, grandes escritores que, através dos anos da sua literatura, se projetaram no cenário brasileiro. Barbosa Lessa marcou presença significativa até os dias de hoje. Suas obras são admiradas, são exemplos de veracidade, são conclusões de interpretações ligados à civilização, à presença hispânica portuguesa, e não se limitou simplesmente a registrar o fato. Ele condicionou e deu a sua versão. Ele não proporcionou simplesmente o relato, mas a interpretação fundamentada na história, na sociologia, e os grandes fundamentos do movimento tradicionalista estão embasados especialmente no Barbosa Lessa. Eu fico sempre muito emocionado, porque consigo falar com Lessa, que sempre foi e continua sendo o meu irmão predileto, porque comungamos durante muitos anos com as mesmas causas, com os mesmos momentos, com as mesmas alegrias, com as mesmas decepções, mas uma coisa tranquila: fixo a identidade da terra do Rio Grande, e fixo ao Rio Grande do Sul, ao gaúcho, nas suas diferentes manifestações, que hoje representam uma contribuição à solidez do tipo brasileiro representado pelo sul do país. É uma alegria imensa rever esses momentos, e uma saudade profunda me invade a minha alma. Lessa sempre pensou em transmitir o que ele herdou dos seus ancestrais para interligar o passado
consolidar o presente e dar luzes às novas gerações. Ele não foi um consumista, não, ele foi um consciente das suas heranças, um inconformado com situações que o panorama brasileiro oferecia à nossa época de 1947, 48, 50, né? E um permanente desafio que ele fez, que ele esteve no Brasil, porque ele não se limitou só ao Rio Grande do Sul, ele viajou às fontes originais de quase todo o Brasil, ouvindo, registrando, fotografando, gravando e escrevendo e deixando um patrimônio autêntico, verídico, e isso lhe trazia felicidade. E as composições dele, Negrinho do Pastoreio e tantas outras composições, são clássicos, porque traduzem não só a vivência lendária, não só a vivência das figuras humanas, mas como desafio do Rio Grande para os grandes acontecimentos universais. Ele era muito universal, certo? Então, mas não era político, nunca foi. E às vezes eu tentava discutir política com ele, não. Ele tinha um conceito muito abrangente, não era muito dessa definição, até porque na família ele tinha tido pessoas bem de extrema, por exemplo, teve um comunista e tinha outros muito católicos, fanáticos, que então eu não sabia onde é que estava o comunista, se era desse lado, daquele lado, entende? E sempre foi muito receptivo para os parentes, muito amigo dos amigos, e nunca ele abriu a boca para falar mal de ninguém. Não era com ele falar alguma coisa a respeito de que não gostasse de alguém. Então ele sempre foi uma pessoa muito compreensiva. Eu não tinha maiores atritos, porque também combinei certamente o gênio com ele. Sabia que ele, entendi que ele era desse gênio e também não me manifestava tanto, ou não tinha porquê, dava certo. É coisa que dava certo. Tanto que foi tão rápido assim, namoro, noivado, e deu certo o casamento. Felizmente, durou 42 anos. Infelizmente, o cigarro fez com que ele não tivesse saúde pulmonar. Ele estava com 70 anos, 72 anos, e nós tivemos casado 42. E essa tem agora, está enterrada em Piratini, e por coincidência a prefeitura fez com o Sebrae uma biblioteca magnífica com o nome dele. Muito boa a biblioteca, muito bem posta, muito moderna, não tem muito material, mas os livros do Lessa sobre o Rio Grande do Sul estão na Forte Zeca Neto, que foi comparado pela Assembleia Legislativa e pela... Não me lembro o nome daqui, de petróleo. E pagaram e doaram para Camaquã, que foi uma coisa bem legal, porque ele gostou muito de morar em Camaquã. As casas que ele nasceu, morou, lá em Piratini, continuam conservadas, sob guarda também, para não serem demolidas. E a vida do Lessa, ele foi assim, uma pessoa super tranquila, muito confiante em si mesmo. Tinha tido uma história de, aos 12 anos, criar um jornal dentro do Colégio Gonzaga, que existe o jornal até hoje. Então, e com essa identificação com o Paixão sobre o tradicionalismo, eles se identificaram muito, se conheceram por acaso num dia de uma solenidade que o Paixão havia criado, que era a chegada em Porto Alegre dos restos mortais da Viga Navarro. Então, fizeram parceria e deu certo, foram até o Paraguai buscar música gaúcha. E o Paixão continua no trabalho, que começou com essa, e muito bem, felizmente, muito bom.
sempre foi muito amigo do Lessa. Eles eram completamente diferentes de gênio. Um era muito fechado, que é o Lessa, calmo, muito de pensar para depois falar, e o Paixão mais extrovertido, o que daí dava uma boa parceria. Acho que o Lessa é o Lessa, né? Não tem que dizer mais, é ele, né? Ele representa isso. O Lessa é o Lessa, pronto, acabou. Né? A figura dele e o respeito e admiração se procede através dos anos, como uma dignidade de uma pessoa de lar, de casa, de pai, de filho e de herança. Então, é grandioso por ser ele, não, pelas características que ele tem. O Lessa era o Lessa, e ponto. Nosso bom dia a todos os gaúchos e gaúchas dessa querência, em especial os cavaleiros farroupilhas, o Hotel Fagundes e os cavaleiros, ao povo de Piratini. Cabe a todos nós gaúchos, e em especial aos agentes políticos no Estado, contribuírem para que a força do Rio Grande do Sul permaneça cada vez mais forte na nossa história e na nossa tradição. Diz a placa: Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, homenagem e reconhecimento ao Instituto Cavaleiros Farroupilhas, que marcaram a rota turística equestre Barbosa Lessa. O reconhecimento piratinense pela grandeza desse gesto em homenagear o ilustre filho desta terra. Diz a placa: aqui chegaram às 12 horas do dia 13 de setembro de 2009 os Cavaleiros Farroupilhas da 17ª Cavalgada Farroupilha, da Rota de Turismo Equestre Barbosa Lessa, de 210 quilômetros entre a última querência ao pago desse ilustre piratinense gaúcho e brasileiro. Rodrigo da Cunha vai interpretar o Barbosa Lessa, ele que faz parte de um grupo de teatro aqui de Piratini, que tem recebido os turistas e emprestado para eles um pouco da riqueza, da beleza, da cultura da nossa terra, representando aqueles que construíram a nossa cultura. A começar por Barbosa Lessa. Até o nome Guarani era bonito. É Piratini. Quando o sol batia na coxilha, a vila resplandecia com poesia contigo. Mas quando o som batia no ouvido, a alma da gente ia reencontrar com os primitivos índios da região. Dezembro de 1929, meus pais moravam numa chácara perto da vila. Já se sentiam entrando na saleta, quando minha mãe começou a sentir os primeiros sinais. Meu pai não perdeu tempo e gritou ao cria da casa: Antônio, monta a cavalo e vai ligeiro buscar a Dona Pura. Pouco tempo depois, chegava a Dona Pura Amaral, confiante, como sempre. Então, naquela noite, nasci eu, Luiz Carlos Barbosa Lessa. Ainda há tempo de eu poder abraçar tantos amigos, porque o Rio Grande do Sul é algo formidável mesmo. Eu tenho morado em outros lugares, tenho estado em outras paisagens, mas aqui tudo é bonito, tudo tem mais força. Tem algo que faz parte do tradicionalismo e eu acho sensacional, sendo eu pai também. A temática que eu preferi ao longo da minha vida é aquela voltada aos costumes do Rio Grande do Sul, à história do Rio Grande do Sul. E não sei por que motivo, mesmo os setores acadêmicos resolvem considerar isso folclore. Um erro, porque se eu conto um caos, eu não estou fazendo folclore.
aquele que estuda as nossas tradições de um ponto de vista científico, da antropologia, ele então estará fazendo folclore. Mas eu não estou fazendo folclore, estou contando causos ou então evocando episódios da nossa formação histórica. E também sou escritor, com 61 títulos publicados. Eu acho que já poderia estar na categoria de escritores, porque tenho escrito desde a infância, da adolescência, e gostaria de estar nessa curriola dos escritores. Meio difícil, mas esse ano, graças a Deus, eu tive essa alegria, essa surpresa, e estou aqui na qualidade de escritor, guria. É formidável. Assobiando nesta noite, troperiando, seus fantasmas troperiando. E as almas vão passando, cavalgando redomões, fantasmas do passado no tropel das tradições, fantasmas do passado no tropel das tradições. Levanta, gaúcho, todos precisam andar. Minuano está chamando, o Rio Grande precisa escutar. Levanta, gaúcho, todos precisam andar. Minuano está chamando, o Rio Grande precisa escutar. Venham comigo voar com o minuano na cavalgada destas almas pelo duro, neste tropel em que se unem gerações, onde as velhas tradições dão os rumos do futuro. E o minuano vai correndo doidamente, e o próprio frio aquece o coração da gente, e o coração todo se abre e se expande pra que entre em nosso sangue o próprio sangue do Rio Grande. Levanta, gaúcho, todos precisam andar. Minuano está chamando,